Você tem outro? Tem mais uma para acabar o dia. Ainda Não, nem então tomei banho, agora. cara. Tô aqui agoniado. Vim direto. Já terminei uma, engatei na outra, vou ter que dar outra, cara. Tô suado, Então fedido. arrocha aí, você não consegue. Não Cadê aqui? atrasa. Então, vamos lá. Aí, ó, chegou. Tá vendo aí como é que Uhum. fala? A prova? É, tô vendo sim. Tá. Ó, os textos para a questão de 1 a 15, tá? Essa prova aqui foi aplicada domingo agora. Olha, domingo teve prova de quê? Conselho Federal. E aí, doutora Ana? Conselho Federal de Odontologia, CFO. Hum. Entendeu? Fala, minha jovem. Boa noite. Boa noite. Só o ouro da Bahia? Só, Só. Tá só o Quimba, só. Tá só no né? sol hoje, só. Uhum. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É, esse texto aí. Tu, 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 tu. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Então, ô, Ana, eu tava falando aqui com a Camila, essa prova, ela foi. Ah, tá, tem uma colega chegando aqui também, a Maria. Essa prova ela foi aplicada agora, no domingo, viu? Essa prova aqui é a É? mais fresquinha que tem Da Quadrix? Hã? Da Da Quadrix? Quadrix. É a prova mais fresquinha. É, Quadrix. Aí, ó. Foi Ela aonde? foi. Conselho Federal de Odontologia, aqui no DF. Ah, tá. Entendeu? Ela foi aplicada aqui no DF. Uhum. Aí agora, ó. Olha lá. É, então, eu tenho um texto, tchu, 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 tchu. Vocês vão perceber que os textos, eles são alinhados de acordo com o tema, né? De acordo com o tema, ó, de acordo com a área de Uhum. concentração, né? Ah, tá. Concentração, a área de atuação do cargo, né? Esse aqui é um cargo de nível superior, tá? Ó, quanto à tipologia do texto e as ideias nele expressas, julgue os itens de 1 a 2, ó. O Tipologia áudio tá textual. baixinho. Quando a gente... Hã? Oi, professor, boa noite. Boa noite, Maria. Tudo bem? Começando agora, tá? Ah, Então, pois é porque meu celular ele estava desligado, estava sem internet, aí eu fiquei preocupada, não, agora voltou. pode ficar tranquilo aí. Tá resolvendo aqui, tá? Ok, Então, obrigada. essa prova aí, só para você ter uma noção, ô Maria, ela foi aplicada aqui no Distrito Federal anteontem, quer dizer, no domingo, tá? Ah, É uma prova do Conselho Federal de Odontologia, tá? Então, entendi. Por isso que as paradas de ônibus domingo estavam tá tudo cheias. Eu falei, deve lotado, estar tendo concurso. tá tendo concurso. Então, olha É. só, vamos pegar aqui, quando a gente fala de tipologia textual, minha gente, o que que a gente está falando? A gente está falando de texto dissertativo, de texto ex- é, descritivo e de texto narrativo. Nunca tire isso da cabeça de vocês. E de texto injuntivo. São 4 tipos de texto. Dentro desses 4 tipos de texto, aqui eu tenho o texto dissertativo, que ele tem um viés ora argumentativo e outro viés ora expositivo. Quando que eu vou saber que um é expositivo e o outro é argumentativo? Simples. O texto argumentativo, o dissertativo argumentativo, ele tem uma missão de te convencer de alguma coisa. Ele quer que você quer que você fique convencido do posicionamento dele. Ele levanta uma tese. É como se eu fosse falar assim, que o Flamengo é o melhor time das Américas, certo? E essa é a minha tese, olha.
conforme os resultados apresentados na temporada da Libertadores da América, o time do Flamengo é o melhor time das Américas, certo? Aí agora eu começo, isso daí foi a tese que eu levantei, certo? A minha crença, digamos assim, o meu posicionamento. A partir do desenvolvimento do texto, do andar da carruagem, eu vou provar por A mais B que o Flamengo é o melhor time das Américas. Eu vou apresentar os fatos, eu vou apresentar dados, eu vou apresentar pesquisas, eu vou tentar te convencer de tudo quanto é jeito, certo? E o texto dissertativo expositivo, ele não tem essa preocupação de convencer, ó. Se você quer fazer, ó, se você quer acreditar bem, se não quer, problema é seu. O importante é que é isso que está acontecendo, ó. Se você gosta ou não do Bolsonaro, ele está fazendo isso, isso, isso e isso em prol do Brasil. Se você gosta ou não do Lula, ele fez isso, isso e isso em prol do Brasil. Acabou, ele não quer saber sua opinião, entendeu? Ele só quer te passar o conteúdo e ponto final. Ele não tem essa preocupação de te convencer. O texto narrativo, ele é muito simples de ser entendido. Ele conta uma história e por contar uma história, precisa ter personagem, precisa ter um tempo, precisa ter um lugar, precisa ter uma história, né, que é o enredo, precisa ter o clímax, que é o ponto ápice da narrativa, né? Então, precisa de ter um narrador. Um narrador, ele pode ser um narrador que participa da história, que nós chamamos de narrador personagem, ou ele pode ser um narrador observador, entendeu? Que é o narrador em terceira pessoa, que é o narrador, vamos dizer assim, onipresente é o narrador que está na história, e é um narrador personagem. O narrador onisciente é o narrador que simplesmente observa, sabe de tudo, ele só observa, tá? E o texto descritivo, ele descreve fatos, entendeu? Tem muitas características, você consegue perceber nitidamente que ele está descrevendo algum procedimento. Lembra quando a gente resolveu aquela prova do Conselho Federal de Medicina Veterinária? O texto era um texto descritivo. Ele estava falando a respeito de um procedimento, de um estudo que estavam fazendo com cachorros. Então, estava descrevendo o fato. Olha, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, isso, isso. Estava descrevendo os fatos, tá? E o texto injuntivo, ele te dá uma ordem, basicamente. Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você ou tome uma atitude, ou, como é que eu posso dizer? Ele te dá um conselho, ele te dá um pedido, ele te dá uma ordem, entende? Isso é o texto no injuntivo. A maior parte dos verbos do texto imperativo está no modo imperativo, do texto injuntivo, né, está no modo imperativo. Vamos dar uma lida nesse texto aqui rapidamente, ó. Os avanços científicos são muito importantes para as profissões da área de saúde, da saúde. As novas tecnologias da odontologia, por exemplo, podem deixar os atendimentos mais rápidos e cômodos para o dentista e o paciente, além de garantir melhores resultados. Veja bem, aqui, ó, ele já levantou uma tese, ele já levantou uma defesa. Qual foi? Da importância, né, da importância do avanço científico para os profissionais da área de saúde. Sim, ele já falou que o avanço científico é muito importante para a área da saúde. Então, ele é um texto A, dissertativo. a princípio, ele tem todas as caras, todas as condições de ser um dissertativo argumentativo. Mas aí ele pode mudar assim no meio? Pode, porque é o seguinte, o texto, a questão, tem questão que pergunta bem assim, ó, o texto é predominantemente dissertativo, argumentativo, dissertativo, tal, mas, ó, o texto, deixa eu ver se a questão ela te perguntou se é argumentativo ou não, ó. Ó, ele só perguntou estruturado de forma dissertativa. Só isso que ele te perguntou. Ele não te perguntou aqui, ó. Então,
já é meio caminho andado. Você não tem que se preocupar se ele, ai meu Deus, ele é dissertativo expositivo ou argumentativo. Você tem que saber. Agora, se o cara aqui, ó, já falou para você que é um texto só dissertativo, opa, você já tira 1 tonelada das suas costas, porque olha só, as características dele, só pela introdução, já é um texto dissertativo. Entendeu? Ó, aí agora, e ele está defendendo, ó, as novas tecnologias na odontologia, por exemplo, podem deixar os atendimentos mais rápidos e cômodos. Tá vendo que ele está defendendo um ponto de vista? Ele está meio que vendendo uma ideia para você? Sim. Entendeu? Então, ó, entre as tecnologias odontológicas, cada vez mais utilizadas pelos dentistas, está o escaneamento intraoral. Apesar de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos. Por meio da literatura, está vendo aqui? Ele está falando sobre, mas ele não está descrevendo o processo? Eis a diferença, ó, de descrição para dissertação. Ó. Ele está falando que existe um processo, mas ele não está descrevendo. O que é descrever? Ó, a Ana... Hã? Descrever é explicar o processo aí, no caso? Isso, descrever é explicar. Por exemplo, digamos que todo mundo aqui seja cego, mas vocês sabiam que em uma apresentação, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma apresentação de um TCC ou alguma coisa assim, né? Oficialmente, você tem que descrever, você tem que começar o seu texto, a sua fala, descrevendo o seu ambiente e você, por exemplo, ó, boa noite a todos e a todas, né? No caso, eu só falaria boa noite a todos. Eu sou o Alessandro, sou negro, cabelo crespo, relativamente grande, pele, uso óculos, estou vestindo uma roupa assim, assim, assado, eu estou num cenário que tem, a minha retaguarda tem uma estante com alguns objetos, eu estou usando um microfone, assim, tá vendo? Eu tenho que fazer. Por que que eu tenho que fazer isso? Em respeito às pessoas que têm deficiência visual. Elas têm que se sentir participantes do processo, de todos os detalhes. Vocês não estão enxergando tudo que tem aqui? Como eu sou, como eu estou vestido, o que tem aqui atrás de mim? Então, Sim. eu tenho que descrever a minha... Eu tenho que fazer essa descrição para o cego entender o que está acontecendo. Sacou? Então, isso é uma lógica de um texto descritivo. Então, ó, por meio da leitura óptica combinada a um escaneamento a laser, o scanner tira mais de não sei o que lá por segundo. O software do equipamento se encarrega de juntá-los em tempo real, já em formato tridimensional. Aqui, ó, ele está te vendendo, está te fazendo aqui, ó, está tentando te convencer, ó, ele está apresentando argumentos, tá vendo? Ó, o negócio é bom, o negócio tem isso, ó. Após o registro, é possível editar a imagem retirando-se excessos de lábio e saliva. Veja bem, aqui parece que você pode me perguntar, mas ele não está descrevendo, não? Não, ele está falando dos benefícios do produto. É Ele não bem está falando... confuso, Hã? parecido. É parecido com o descritivo. Isso, mas ele está falando dos benefícios do produto. Ele não está falando, não está descrevendo, olha, o paciente, ele... É simples, ó. Depois vocês peguem aí aquela prova que eu mandei para vocês do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E vocês vão perceber que o texto descreveu o estudo feito com os cachorros. Ele falou, olha, o experimento foi dividido em 2 partes. A primeira foi assim, os cachorros... a pessoa tentou, fingiu que deixou cair a comida para alimentar os cachorros, entendeu? Está descrevendo literalmente como é que foi o processo, Uhum. entendeu? Então aqui, ó, eu não estou descrevendo, eu estou simplesmente tentando vender a ideia para você. Imagine que o texto dissertativo, ele é um texto que é feito por um vendedor. Ele quer te vender uma ideia. Sacou? Estão entendendo? Sim.
Tá entendendo, Sim. Ana? Aham. Beleza? É a mesma coisa aqui, ó. Ah, eu tô em dúvida se eu contrato a Ana ou se eu contrato a Camila. Aí a Camila vai me convencer, vai vender o peixe dela, e a Camila e a Ana vai vender o peixe dela. Aí quem convencer, eu contrato para mexer, fazer umas mechas no meu cabelo. Você tá enroladinho se você me contratar. E a Camila é ótima. Né, Camila? Ele tá enroladinho, Ana. Aí, ó. Mas meu cabelo tá enrolado também, ó. Ele tá ficando cacheado. Tô usando os produtos nele, eu tô virando cacheado, gente. Vocês não têm noção. Fazer Tô uma ficando... progressiva, professor. Ah, não, aí não, cara, aí me quebra. Não posso fazer a progressiva, não. Semana que vem, não, ou no final do mês eu devo estar fazendo um rasta, ó. Botar um rastafarizão. Você vai ver, vou ficar enjoado. Nesse calor, professor, misericórdia. Não é? Mas é só botar um coque aqui assim já era. Entendeu? Olha, ó, a Camila tá de coque, ó. É sério. Aí, ó. Nesse calor não consigo, não. Então, veja bem, vamos continuar. Eu tenho aqui, basicamente, gente, até aqui, ó, é um texto dissertativo, tá bom? Então, ó, só vou aqui avançar a leitura, ó. No trabalho com implantes e prótese, a impressora serve para imprimir versões testes que permitem visualizar se o material vai se encaixar bem ao paciente e se está feito de forma adequada. Com a impressora 3D, é possível também criar alinhadores invisíveis e aparelhos para bruxismo, com economia de tempo e dinheiro. Eu tenho uma aluna que ela está com tanta ansiedade que ela desenvolveu o bruxismo. Sabe o que é bruxismo? É o ranger dos Sim, dentes. É, Rangiu os dentes. à noite. Tô rangendo os dentes. Você travar, os dentes fica dolorido o maxilar. Tudo travado assim, ó, os dentes. Como é que é? Eu fico travo o maxilar, como se eu estivesse mordendo com força, aí fica tudo dolorido aqui, ó. É Eita. aleatório. Dormindo? Eu tive, Vindo acordada a qualquer momento. Fico isso aqui muito tenso, ó. Os dentes assim, bem tipo travado. Ave professor, Maria. eu tive em 2020, a pandemia, aí eu tive que usar placa. Aliás, eu estou usando placa, porque Ah, até o implante soltou, porque eu estava rangindo muitos dentes à noite, aí o implante soltou. Aí o dentista passou a placa. E aí, graças a Deus, resolveu. ai, que bom. É complicado. Estranho, estranho, né? Que a gente nem sabe como. É. Então, olha lá, ó. Então, já vamos para a questão, ó. Estruturado em forma dissertativa, o texto trata de novas tecnologias que possibilitam maior rapidez e eficiência em processos odontológicos. Cara, você... Verdadeiro. Hã? Verdadeiro. Verdadeiríssimo, não tem nem lógica de não ser. Entende por que que é verdadeiro? Alguma dúvida, gente? Não. Ele está Ó, falando Não, das técnicas científicas dos procedimentos odontológicos e está falando que é dissertativo. Está na cara. nova tecnologia que eu explico maior. olha lá, ó. Agora, de acordo com o texto, por serem arcaicos, métodos como a moldagem em gesso não são mais utilizados em procedimentos odontológicos. Essa parte a gente não leu. A tecnologia... Deixa eu ver aqui. Tararau. Ó, a tecnologia CAD/CAM é um item que complementa o escaneamento intraoral, permitindo que criem réplicas em 3D, tal, e tem sido muito utilizado em diversas áreas para moldes e impressões 3D. Na odontologia, essa tecnologia substitui métodos mais arcaicos, como os moldes de gesso. Ó. É excelente Aumentar. para aumentar a precisão dos... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela. Precisão dos tratamentos em vez dos modelos ficarem mais acurados. Olha só, de acordo com o texto, por serem arcaicos, métodos como a modelagem em gesso não são mais utilizados em procedimentos odontológicos. Não é que eles não são mais utilizados, eles estão sendo aos poucos substituídos. Olha E só.
Ó, na odontologia, essa tecnologia que está sendo defendida, olha aí, ó, substitui técnicas métodos mais arcaicos, como os moldes de gelo. É excelente para aumentar a precisão de tratamentos, uma vez que os moldes ficam mais acurados. Olha, mais acurados é tipo mais perfeitos, entendeu? É mais perfeito, basicamente, entendeu? Ele não está falando que já substituiu, embora ele falou que o método de modelagem de gesso Não se usa mais, né? seja arcaico, mas não é que eles não são mais utilizados. O texto só fala que ele está sendo substituído. Ele não fala que já existe, que ele não existe mais. Ele fala, sim, que é arcaico, mas ele não fala que existe mais, que não existe mais, entendeu? Ó, olha o que a questão fala. Ó. De acordo com o texto, por serem arcaicos, métodos como a modelagem em gesso. Cadê aqui? Ai, meu Deus. Nossa, agora eu perdi a leitura aqui. É lá na 13. 13, 14, Porque baixou aqui. Cadê aqui, ó? Essa técnica substitui métodos mais arcaicos, ó. Ela substitui, não é que ela já substituiu, sacou? Se tivesse escrito assim, ó, ela já substituiu os métodos mais arcaicos, como a modelagem de gesso, aí sim, só que aqui ela fala que ela substitui. É meio que dá opção, entendeu? Ó, Ana, dá um exemplo aqui, ó. Você trabalha com procedimento de estética capilar, né? O que substitui uma... Me fala aí, 2 exemplos de coisa de química que faz no cabelo. Quantas cores? Agora eu tô Progressiva. voada aqui. Tem a progressiva. Hã? Tem realinhamento, tem botox, tem outras coisas. Mas olha só, ó, vamos supor, a progressiva tem uma com formol e tem a sem formol, não é? Sim, aham, Então, as duas existem, não existem? sim. Então, embora as duas existam, mas uma pode substituir as outras. Não quer dizer que uma substituiu. Quando eu falo Sim. que uma substituiu, ó, um exemplo clássico Significa que não está usando mais da outra. Isso. Ó, essa lâmpada aqui, ó, é uma lâmpada de LED. Entendeu? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada de LED. Ela substitui as lâmpadas normais, né? Aquelas lâmpadas... não, como é que é o nome dela? Incandescente. Fluorescente. Aquela que tem aquela amarelinha. Esqueci o nome. Sim. É a fluorescente. É fluorescente, né? Então, ó, essa daqui substitui, mas não quer dizer que ela substituiu. Quando eu falo substituiu, quer dizer que aquelas outras não existem mais. Não tem mais. Entendeu? Agora, ó, o DVD, não é nem o DVD, ó. Vamos colocar aqui o pendrive, ó. O pendrive substituiu o disquete. Aí sim. Entendeu? Porque o disquete não existe mais. Ela quer ver vocês. Gente, fala oi. Fala oi. Oi, Enquanto ela não leu. Misericórdia. Vou jogar lá embaixo, é bom. Olha o carinho, né? Papai vai ter que jogar lá embaixo, filho. Super carinhoso, né? Já cresce Não é, cara. traumatizada com o pai. Então, olha lá. Estão vendo aqui, né? Então, vocês entenderam por que essa questão é a questão errada? Uhum. Então, questão 1, certa. Questão 2, errada. É. Agora, ó, vamos para a próxima question. Lê aí, por gentileza, a questão, ó. Julgue os itens relativos. Como é que é o nome? Julgue os itens relativos a aspectos linguísticos do texto. Dá uma lida aí, por favor, Camila, enquanto eu mastigo o negócio aqui. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias do segundo parágrafo do texto, caso o termo odontológicas
fosse deslocado para imediatamente depois de tratamento, fazendo-se o devido ajuste de concordância nominal, odontológico. Aí teria que voltar no texto, né? Olhar pra ver. Uhum. Vamos voltar. Linha 4. Entre as técnicas odontológicas, ó, Uhum. entre as técnicas odontológicas, cada vez mais utilizada pelos dentistas, está o escaneamento intraoral. Lá na linha 4. Caso o termo odontológicas fosse deslocado para imediatamente depois de tratamentos, Cadê esse? odontológico cada vez mais utilizado pelos dentistas, tal, tal. Apesar de ainda ter... No final. Ah, tá, aqui, ó. No caso, ia mudar aí as palavras de lugar? Isso, ó. Não, ia tirar, ó, as técnicas, imagine que ela tivesse, ó, imagine que ela saísse daqui, Ah, tá. Fosse lá para o tratamento. fosse para frente aqui, ó, ficasse aqui, ó, na frente de tratamentos. Só que, se eu fizesse, só que para ela ficar aqui na frente de tratamentos, eu tenho que fazer o devido ajuste, concordância nominal. Quer dizer o quê? Tratamentos odontológicos. É. Porque ali está odontológicas, porque está concordando com tecnologias Feminina, né? feminina. Isso a gente chama de concordância nominal, né? Ó, Palavra porque feminina. está concordando com o nome. Que nome? Substantivo. O Uhum. substantivo é um nome. Na língua portuguesa, são dois grandes grupos: o grupo dos nomes e o grupo dos verbos. Quem compõe o grupo dos verbos? Os verbos, nada mais. O grupo dos verbos é um grupo elite, ninguém mais entra nele, entendeu? Já o grupo dos nomes, ele é mais humilde, tem 3 pessoas lá, que é o substantivo, o adjetivo e o advérbio, entendeu? São os nomes. Quando a gente fala de nomes, ó, concordância nominal, concordância e regência nominal, você tem que ligar o seu radar a essas 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio, tá bom? Não esqueçam desses detalhes. Vamos nos, porém, vestidos. Aqui, a gente tem a próxima aqui, ó. Então, ele está falando o seguinte, ó. Se eu tirar essa palavra daqui e colocar aqui e fazer o devido ajuste, fica correto? O devido ajuste é transformar odontológicas em odontológicos. Fica correto? Certo, fica. Tratamentos odontológicos. Tratamento odontológico, Mudou tratamento... o sentido, teve a concordância, então tá certo. É, fica certo. Certinho. Então aí, gente, ó, isso aqui é uma prova de nível superior da banca Não é Quadrix. difícil, não, né? Eu tô te falando, não tá. É porque, assim, varia de... Eu acredito que varia de estado de espírito da pessoa, sabia? Porque, assim, tem gente que bota isso aqui um negócio tão complicado. Gente, essas 3 questões aqui, eu não vou ser... assim, eu não quero ser arrogante, mas essas questões aqui estão muito fáceis. Ah, Pelo menos Não essas são 3 aqui. difíceis, não. Essas aí até agora, então. Uh-uh. Fiz 5 Questão essa certa. semana, acertei todas de interpretação, fiquei toda felizinha, né? Gente, olha, a bicha tá se É achando. bom, né? Linguagem de Né? figura também, tô melhorando. Só quer ser a última rapadura da Bahia. Só que não, tem só que não, né? É. Então vamos lá. Professor, Diga. eu acho que, assim, é o meu ponto de vista, com as provas, quando tem mais concorrentes, por exemplo, igual a nossa, né? Agora que só para a atividade foram 37 mil, né? Mais de 37. As Uhum. provas, eu tenho observado isso, quanto mais candidatos inscritos, mais as provas são difíceis. Essa não deve ter sido tão concorrida, né? Não deve ter tido tantos candidatos. Eu Não vejo é ao aí? contrário. Eu Hã? vejo ao contrário. Eu penso ao contrário. Sabe por quê?
as Ah, provas, elas se tornam fáceis. Por quê? Para elevar a nota de corte. Se a prova Pior, se a prova for muito difícil, a nota de corte fica baixa. é baixa. Fica baixa. é? Isso é fato, porque assim, se a prova for muito difícil, a chance de não ter muitos aprovados é grande, entendeu? Agora, Hum. se a prova for muito fácil entre aspas, né, gente? For mais simples, né? A tendência é elevar o nível das pessoas. Quanto maior a sua nota, maior a sua chance. Então, aumenta a nota de corte. Verdade. Entendeu? Vamos supor, como assim? Explica melhor, Alessandro. A prova é composta de 120 itens, certo? Para você passar, para você ser considerado, para você, quando eu falo passar, você estar ali brigando por vaga, não ser aprovado. Porque uma coisa é você ser aprovado, outra coisa é você estar dentro do número de vagas, É. entendeu? E aí, para você estar dentro do número de vagas, uma nota de corte que eu acho considerável, de 120 itens, digamos assim, eu acredito que 80 pontos é uma nota de corte boa. Ou seja, tá te dando uma margem, você tem para errar aí, ó, 20 questões. Que aí uma errada Aí, anula uma certa, né? Um- pronto. Aí vai sobrar. Se você errou 20, no final das contas você vai errar 40, porque uma errada anula uma certa. Então, o que que vai acontecer? Vai sobrar aí 80 pontos. Acima de 80 pontos, você pode se garantir dentro das vagas, com tranquilidade. E ainda mais se você tirar 25 pontos na redação. Aí que você está bem traço. Você não precisa nem ter medo. Passando É. pelo menos cadastro reserva, já fico feliz. Não, isso eu falo do número de vagas, dentro já desse cadastro reserva. Gente, eu vi a questão da concorrência. Hum. Quem se inscreveu para deficiente, cara, sabe qual é a concorrência para deficiente? Hum. Tá praticamente duas pessoas concorrendo por uma vaga. Sério? Mas Uhum. qualquer deficiência? Qualquer deficiência. Professor e negro? Negros também, quer ver, ó? Deixa eu Hum. mostrar aqui Deixa eu abrir aqui. A menina postou lá Foi eu no grupo, né, no professor? grupo lá. Eu até comentei. Daqui a pouco eu É. mostro para você. Eu mando Ou para para ser vocês. Tá bom. moço, nós Tá. precisamos só de uma. Uhum. Então vamos lá. É. Ó, dadas as relações. Tá vendo a prova aí, gente? Sim. Dadas as relações de coesão. Leia para nós, Camila, por favor. Dadas as relações de coesão do texto, é correto afirmar que em juntá-las, o pronome oblíquo está empregado em relação à rapidez e precisão. Em relação a. Pronome oblíquo aqui é o las, viu, gente? Ó. Juntá-las. Está empregado. Hum. Rapidez e Em precisão. relação à rapidez e precisão. Quer dizer o quê? Ele está fazendo referência à rapidez e precisão. É como se fosse Sim. assim, ó. Meninas, Camila, Ana e Maria, para agradá-las, eu vou fazer uma aula no SPAR. Entendeu? Esse las, ó, para agradá-las, está se referindo a Camila, Maria e Ana? É isso que é a pergunta. Quer dizer isso? Para não precisar repetir o nome novamente, Isso. fala uma coisa só, né? Uhum. Vamos lá, na linha 7. Ó, começa aqui, ó, na linha 5, ó. Ó, apesar de, leia, por favor. Apesar de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos. Continua. Para continuar? Uhum. Por meio da leitura óptica combinada a um escaneamento a laser, o scanner intraoral tira mais de 1.000 imagens por segundo.
Continua. O software do equipamento se encarrega de juntá-las em tempo real, Pronto. em formato tridimensional. Tridimensional. Pronto, acabou aí, ó. Então, juntá-las de cara, gente, tá na cara. Tá, é verdadeira. Não, Ué, não é não? não. Tempo real já em formato O tridimensional. Las está se referindo, não a, ó, ele está falando o seguinte, olha, ele está falando que a questão afirmou que esse Las está fazendo referência à rapidez e precisão, mas na verdade esse Las está se referindo a mais de 1.000 imagens. Entendeu? É só você pensar o seguinte, ó, o software do equipamento se recarrega de juntá-las em tempo real. Ele está juntando o quê? Ele junta as imagens. Ele junta as imagens, o modo que ele junta as imagens é com rapidez e precisão. Mas o que ele junta é as mais de 1.000 imagens por É segundo. algo que você tem que prestar muita atenção. Na loucura, eu marcaria correta. Cara, por incrível que pareça, essa daqui não precisa nem de tanta atenção assim. Vou te falar, você lê de novo aí agora, ó. Desde o Isso, lá do apesar. Do apesar até tridimensional. Apesar de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos. Por meio da leitura óptica combinada a um scanner a laser. O scanner intraoral tira mais de 1.000 imagens por segundo. O software de equipamento se encarrega de juntá-las em tempo real, já em formato tridimensional. Juntá-las quem? Não. Sim, se a gente fizer a pergunta, juntar as imagens, né? Ó. É só você perguntar assim, o que ele junta? As imagens. Entendeu? Daí você vai tirar a resposta para sua questão. Olha lá, ó. Olha a questão. Lê de novo aí agora a questão. Dadas as relações de coesão do texto, aqui, é nessa classe? Uhum. Dadas as relações de coesão do texto, é correto afirmar que em juntá-las, o pronome oblíquo está empregado em relação à rapidez e precisão. E aí? Não, sim, Hã? está errado, né? Tá, tá errado, professor. Está relacionada a imagens. Uhum. Isso. Isso daqui, ó, esse las é um elemento de coesão referencial. A gente chama isso aí de referência anafórica. É uma referência que foi anterior, né? Vou lembrar disso. Sim. Não, mas não precisa lembrar desse nome, não. Eles só basta você pensar o seguinte, ó, esse las, lá, ó, o que ele pode usar, ó? O las e o os. Por exemplo, ó, meninas, eu quero, como é que fala? Eu as agradei, ó, meninas, ontem eu as agradei com a minha beleza. Entendeu? Ó? Aqui, ó, meninas, ontem eu as agradei. Esse as está se referindo a quem? As meninas. Tá vendo? Isso é um pronome oblíquo. Então, ó, meninas, ontem eu as agradei. É como se eu estivesse falando bem assim, meninas, ontem eu agradei vocês. Uhum. Isso, é. Entendeu? Las substitui vocês, não é isso? É mais ou menos isso, Isso. tá? Então, é só você ficar de olho. Normalmente, gente, esses pronomes aqui, ó, esses pronomes oblíquos, eles se referem a coisas bem mais próximas a eles. Olha só, o negócio lá na linha 5 vai se referir à linha 7. É verdade. Tá muito longe. Muito longe, né? Até Tá lá muito tem longe. outras coisas que você faz referência. Uhum. Então, o 4 é errado. Errado. 5, olha lá. Ó. Vamos lá. Pode ler. A expressão ambas as partes refere-se por coesão textual a o dentista e o paciente Cara, velho, essa prova tá uma mãe, cara. são a mãe. Tomara que a nossa seja simples. Sim. Não sei. E a do contrato estava bem
difícil, professor. Cara, eu vou te falar a verdade, essa prova não tá difícil não, viu? Não A tô prova do exagerando. contrato estava bem Ó, difícil. essa questão aqui, ó, é a mesma lógica dessa questão aqui, ó. Tem que ver se ambas as partes estão se referindo ao dentista e ao paciente. Isso, ó. Vamos lá, ó. Na linha 9 para a linha 2, ó. Não. Tá vendo? Possivelmente, vamos ver, ó. Vamos Não, lá. vai estar errada. Possivelmente vai estar errada. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos analisar. Precisa do contexto. Uhum. Ó, linha 2, ó. O dentista e o paciente, blá, 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 né? Na linha 2, vamos chegar até na linha 9, ó. As novas tecnologias, na odontologia, por exemplo, podem deixar os atendimentos mais rápidos e cômodos para o dentista e o paciente, além de garantir melhores resultados. Entre as tecnologias odontológicas, cada vez mais utilizadas pelos dentistas, está o escaneamento intraoral. Apesar de ainda ter um custo relativamente elevado, essa técnica pode proporcionar mais rapidez e precisão aos tratamentos. Por meio da leitura óptica, combinada a um escaneamento a laser, o scanner intraoral tira mais, olha, ó, de 1.000 imagens por segundo. O software do equipamento se encarrega em juntá-las. Juntá-las quem? As imagens, né? Em tempo real, já em formato tridimensional. Após o registro, é possível editar a imagem, retirando-se excessos de lábio ou saliva. É um procedimento mais rápido que o método com gesso e mais cômodo para ambas as partes. Ambas as partes. Tananana, ó. No caso, ela estaria correta. Sim, estaria correto. Ambas as partes quem? Está referindo ao Tanto médico, ao e o dentista e ao paciente. paciente, ó. Ambas as partes. Tem Do médico e do benefício. paciente. Isso tem benefício tanto para o médico, o dentista, Quanto quanto o para paciente. o paciente. Isso é Daí ambas tá as certo. partes. Essa daí tá fácil. Tá, ué, tô te falando. Mas não tô acreditando que a prova vai ser assim, não, filho. Acredita. Pode ser também, gente, olha só. Quando a gente fala, isso é até um meme, que não é nem meme, né? Isso virou umas frases aí do TikTok, né? Que é bem assim. Quando você vê alguém quando você vê alguém fazendo alguma coisa e parece que está fácil, é porque aquela pessoa é muito boa no que ela faz. Ou seja, ela já domina, ela já está dominando aquele assunto. Então quer Então nós dizer o estamos bem quê? demais, hein? Hã? Então nós estamos bem demais aqui. Nós estamos Mas gente, dominando. uma hora as coisas andam, gente. Não é porque é porque assim, pode demorar a engrenagem rodar, mas uma hora a engrenagem roda. Uma Mas hora sabe qual é vai. o problema, muitas vezes, das provas? Por Hã? achar questões assim, fáceis, a gente marca errado. Porque não? Isso aqui tem alguma pegadinha. Não tem cabimento. Aí você quer marcar, quer inventar um erro aí para não É. achar que tá fácil. Então vamos para a próxima. Ó. No último período do Eu segundo. eu vou sair da aula, tá? Que eu vou precisar de sair. Depois eu vou Tá, tentar fazer ela depois. Tá bom? tá. Beleza, eu te envio a gravação dela, tá? Tá. Boa noite, gente. Boa Valeu, minha noite. querida. Vai comer. Tchau. Cadê minha rapadura? Tá bom, vou descer na Bahia de novo. Olha lá, ó. Tchau, No... tchau. Tchau, Tchau. tchau, minha querida. Ó, no último período do segundo parágrafo, o termo prévia tem emprego substantivo e poderia ser substituído sem prejuízo da correção e dos sentidos do texto por introito. Aí agora tem que saber o O que significa. Sempre, significado. tá vendo que sempre tem uma questão assim? O significado, né? Isso, ó, deixa eu ver o que é, ó. Eu não sei não. Isso aí eu deixaria em branco. Isso, seria uma questão de para deixar em branco. Não arriscaria, não. Eu não sei. Introito. É o que é isso, professor? Introito? Eu vou falar, vou saber agora. Preliminar, ó, preliminar, entrada, começo, abertura, início, Então tem o mesmo significado. entendeu? É a questão de número 6. Ó, vamos ver, ó. Prévia, não, mas prévia não é início. Prévia é uma simulação. Entendeu? É uma simulação.
É só você lembrar o sua prévia de casamento. O que é prévia? Foi o seu casamento em si? É. Não, é uma Entendeu? preparação. É uma preparação, Hum. né? Então, olha lá, ó, na linha 12, ó. Vamos lá para a linha 12. Com as informações obtidas pelo escaneamento, o profissional consegue planejar cada etapa do tratamento e, por fim, ter uma prévia dos resultados. E, por fim, ter um introito dos resultados. Não, porque a palavra introito tem sentido de... Deixa eu ver o que significa a palavra introito, né? Substantivo masculino, entrada, princípio, introdução. Não tem não. Não é o mesmo sentido não, viu? Aqui é uma questão errada. É uma questão que realmente não tem, assim, não é uma... Caraca, eu não estudei muito. Isso daqui é um tipo de questão que se você ou você deixa em branco ou você sabe, entendeu? Ela não tem como chutar, porque é uma questão de vocabulário. Você tem que ter vocabulário. Hã? Eu deixaria em branco. Sim. No último período do terceiro parágrafo, a oração introduzida por uma vez que... Ó, agora a gente já tem uma questão de oração subordinada. Entendeu? Uma vez que... Hã? Essas aí são mais difíceis. Isso, ó. Expressa consequência do aumento da precisão de tratamentos odontológicos, ó. Ela está falando que isso daqui é uma conjunção, vamos dizer assim, consecutiva. Consequência. De consequência consecutiva. Vamos ver se ela passa uma ideia de De consequência, consequência. uma Vamos. vez que, ó, lá na linha 16... Opa. Ó, linha 16, ó. É excelente, ó. É excelente para aumentar a precisão dos tratamentos, uma vez que os modelos ficam mais acurados. Uma vez que, o que vocês acham? É uma consequência? Uma vez que... Não. Uma vez que... Peraí, deixa eu ver. Uma vez Eu acho que... que não. Eu acho que é, professor, uma consequência. É sim. Na verdade, ela não é uma consequência. Ela expressa uma ideia de causa. Ela é causal. Entendeu? Ó, uma vez que, ó, vamos analisar aqui, ó. É excelente para aumentar a precisão dos tratamentos, uma vez que os modelos ficam mais acurados, ficam mais, ó, qual é a causa, né? Qual é a causa dos modelos ficarem mais acurados? A causa é a precisão, Uhum. né? Camila, você pode fazer a janta, você pode me servir um prato de comida, uma vez que eu estou com fome. Qual é a causa qual é a causa do meu pedido? O tom. Eu estar A com fome. fome. Tá entendendo? Essa relação de causa e consequência vocês precisam ter bem nítida na cabeça, viu? Isso aqui confunde muito. Causa e consequência. Anotem aí, ó. Estudar conectivos de Eles são causa e parecidos, consequência. né? Hã? São parecidos, né? Muito. Anotem aí, ó. Estudar conectivos de causa e consequência. Causa e consequência. Confunde muito. Fechou? Então, essa é uma questão errada, porque eles nos direcionou, ele falou que ele está afirmando aqui que é uma ideia de consequência. Não, ela expressa uma ideia de Pausa. causa. Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias, né, poucas ideias, do texto, julgue os itens de 8 a 10, que consistem em propostas... Cadê aqui? Proposta de substituições para vocábulos em trechos destacados do texto. Intraoral. Ó, intraoral, apesar de ter. Intraoral, apesar de ter. Aí, ó. Intraoral, vírgula, que embora ainda tenha.
Ó, é como se fosse o seguinte, ó. Você vai substituir isso daqui por isso daqui, tá certo? Essa substituição aqui, ó, essa parte que está em negrito é a substituição que a banca está te sugerindo. Essa substituição, esse aqui é o texto original. Essa substituição estaria certo ou alteraria alguma coisa? Ó? Aqui ele fez... Alterou. Hã? Está errado. Né, ó. Apesar de... Olha só, apesar de dá uma ideia de quê? Apesar de. Ó, Apesar de. só olhar nos conectivos, ó. Apesar de... Causa. Concessão. Né, ó. O que é uma Isso, ideia de concessão? Ó, é o contrário. Por exemplo, ó, é como se fosse embora, conquanto, ainda que, isso. mesmo que, posto que, bem que, apesar de, né? Apesar de que, ó, apesar de, ainda ter, embora, ainda tenha, né, ó, intraoral, que, embora, esse que aqui, ó, não existe. A presença desse que aqui eu não tenho nem noção por que eles tentaram sugerir isso aqui. Intraoral, vírgula, que, embora, se não tivesse esse que aqui, ó, estaria correto. Uhum. Agora, esse que aí acabou com tudo. Porque o embora é da mesma família de apesar de. Apesar de. Entendeu? São concessivas. Entendeu por que está errado? Só por conta desse que aqui, ó. Esse que aqui não tem nada a ver. Agora, questão de número 9. Questão de número 9 aqui, ó. Se encarrega por encarrega-se. Questão 9, ó. Encarrega-se. Questão 9, linha 7, ó. O software do equipamento se encarrega de juntá-las em tempo real. Aqui, ó, o software do equipamento. O que o software do equipamento faz? Encarrega-se ou se encarrega. Aqui, ó, eu não tenho nenhuma regra. Aqui o uso da... Ele está falando de colocação pronominal. Se encarrega ou se encarrega. Encarrega-se. Do jeito que está aqui, ó, do jeito que está aqui, esse pronome oblíquo aqui, ó, ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, é uma próclise. Do jeito que ele está propondo colocar uma ênclise. O que é ênclise? O pronome vai para frente do verbo. Entendeu? O pronome está na frente do verbo. Nesse caso aqui, ó, olha o que está falando. Considerando a correção gramatical e a coerência das ideias, ou seja, o sentido, mudou a lógica aqui, alterou a lógica, alterou a gramática? Não alterou. Alterou uma posição de pronome relativo, ou de pronome oblíquo. Mas aqui, essa condição aqui, nada impediu. Entendeu? Não tem nenhum caso proibitivo de utilizar uma próclise aqui, ó. Entendeu? Uma ênclise, ó. Quer ver? Olha só. Regras da ênclise. Vou mostrar aqui, ó. Regras da ênclise. Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Próclise, mesóclise e ênclise. Ó. Eu sonhei que tinha acordado nos anos 90. Já viu essa? Muito show. Olha só, o que é a ênclise? A ênclise, tá vendo aí, gente? Uhum. A ênclise acontece nos casos em que existam palavras que atraiam os pronomes oblíquos para depois do verbo. Observe esse exemplo. Ó. Depois de tudo, construiu-se novo estado. Aqui, ó, é um caso obrigatório. Depois da vírgula, você não pode colocar um pronome oblíquo antes da vírgula. Ou depois da vírgula, que não pode. Entendeu? Jamais. Outra regrinha básica aqui, ó.
nunca inicie aqui, ó. Nunca eu posso iniciar, por isso que o te amo, né, ó, tá errado, Tudo errado, né? né, ó. Tá aqui, ó, ênclise. Outro exemplo, ó. O pronome, aqui, a palavra negativa atrai. Então, eu não posso utilizar aqui. De toda forma, aqui, ó, palavra negativa atrai aqui, ó. Nada fez me mudar de ideia. Nada me fez mudar de ideia. Outro caso. Ó, depois de 2 pontos. Depois de 2 pontos, eu não utilizo a próclise. Ó, nos mostre. Mostre-nos. Porque, ó, eu não posso começar a oração com o pronome oblíquo. Aí eu tenho que saber quais são os pronomes oblíquos, né, gente? Me, Uhum. te, se, nos, vos, lhes, os, as, o, as, vos, entendeu? Lhes. Aqui, ó. Tenho me tornado, ó. Nunca se usa o pronome oblíquo átono após um verbo no particípio, ó. Tenho me tornado, ó. Tenho tornado-me. Então, aqui, ó, se eu não tenho nenhuma dessas proibições, ó, já tô na, ó. Conjunções também atrairão para si o pronome oblíquo, ó. Quando me chamam, ó, que é uma conjunção temporal, ó. Olha aqui. Se li, os pronomes relativos e as conjunções, ó. Pronome relativo, puxa a próclise, né? Então, assim, nenhum caso, eu não estou diante de nenhum desses casos aqui. Aqui já é regra de mesóclise, né? Então, assim, eu não estou diante de nenhum desses casos aqui. Logo, me resta a opção de falar que pode. Entendeu? Não tem problema. Então, Sacou? a questão está certa. Então, a questão está corretíssima. Questão de número 9, né? Que a gente está, né? É. Questão de número 9 está corretíssima. Vamos para número 10. Que passará pelo, por, onde será realizado o. Vamos lá, ó, linha 24. Em cirurgias mais complexas, vou colocar aqui a imagem de vocês aqui, ó. Em cirurgias mais complexas, a impressora 3D é usada para imprimir réplicas da região que passará pelo procedimento. Entendeu? Que passará pelo procedimento. Tá vendo que está falando ideia de lugar? Né, ó? Passará por onde? Né? Você pode perguntar assim, ó, por onde passará? Olha só como é que está lá a questão, ó. Onde será realizado o? Olha só, onde será realizado o? Em cirurgias mais complexas, a impressora 3D é usada para imprimir réplicas da região, para imprimir réplicas onde será realizado, cadê aqui, o procedimento. Para imprimir réplicas de onde, né, ó? De onde passará, de onde será aplicado. Nossa, estou bom de memória, hein? De onde será realizado o procedimento. Então, aqui, ó, não altera nada. Entendeu? Porque a gente está falando de lugar. O pronome... Gente, uma coisa que vocês precisam guardar na cachola de vocês. O pronome relativo onde, ele só pode ser utilizado para lugar, para fazer referência a lugar. Tá bom? Não esqueçam disso. E agora, eu vou Professor, colocar e aonde? Onde aonde, é... aonde não é pronome relativo, é preposição. Entendeu? Tá. Porque, olha só, Hum. se eu, a palavra aonde, ela dá uma, ela precisa da preposição a, né? Não tem aquela, Aonde? como é que eu posso te falar? Aonde você vai? Entendeu? A resposta é: eu vou ao mercado. Tá vendo que eu preciso da preposição a? Eu vou E ao mercado, ou então eu vou à igreja. Ó. Aonde você pensa que vai? Você não pode falar onde você pensa que vai, porque quem vai, vai a algum lugar.
Vai no. Não, não, aí você quebra, né? Eu vou no mercado, vou na igreja, vou no carro, não. Eu vou, Mas no dia a dia a gente fala assim. eu vou ao mercado, eu vou à igreja, eu vou à palestra, eu vou à aula, eu vou ao banheiro. Professor, eu posso ir ao banheiro? Entendeu? É isso. Tá bom? Então aqui, ó, essa substituição está 0 bala, tranquilo, sem perhaps. Questão de número 11, ó, essa daqui eu vou deixar para resolver na próxima, tá? Mas eu vou deixar o gabarito com vocês. Pode anotar aí, ó. A 11 é certo, a 12 é errado, a 13 C de casa, de certo, a 14 é certa e a 15 é errada. Tá bom? Eu já mandei essa prova aí para vocês. Deem uma lida aí, ó, nessa questão de 11 a 15, por favor, tá? Na próxima aula eu dou uma passada rápida nela e a gente já resolve outra prova na quinta-feira ou na terça-feira, tá bom? Tá bom. Então, a ideia é essa daí. O recado foi passado, meu povo, minha pova. Agora, deixa eu Seja o só que dar uma Deus pausa quiser. aqui.